Olá! Por acaso você conheceu a história da boneca Abayomi em uma das oficinas que eu dei? Ou comprou alguma das bonecas que eu faço aqui do Espaço Sankofa? Acompanha alguma feira, em algum evento? Então fica aqui que eu quero te contar uma história diferente. Olá pessoal, eu sou Daniela Rosa, estou aqui no Espaço Sankofa porque eu quero contar para vocês a história da Abayomi. Só que agora a verdadeira. Durante muito tempo, nos últimos 4 anos para ser mais exata, eu tenho feito a boneca Abayomi em rodas de conversa, em dinâmicas de grupo, enfim, nas mais variadas situações e é sempre uma coisa super bem-vinda. E, para introduzir, geralmente eu conto a história dessa boneca. Tem uma coisa que eu falo sempre, que é uma boneca Abayomi nunca pode viajar, nunca pode partir sem a sua história. Mas eu percebi que eu aprendi uma história da boneca Abayomi que não é verdadeira. Tem uma parte da história, que inclusive eu deixo no encarte, junto com as bonecas que eu vendo, que tem a ver com a minha própria história. Eu conto dos retalhos de tecido que eram de minha mãe, das coisas que eu utilizo que eram de minha mãe e que até hoje eu faço bonecas com esses materiais. Só que a verdadeira origem da boneca Abayomi não está nos porões dos navios negreiros. E que bom, né? Era uma história de dor, uma história com apelo muito grande, muito intenso. Isso até é tema para um outro vídeo para a gente discutir um pouquinho essa questão. Uma história que em alguns momentos eu ficava me questionando, né? Vinha aquele será, mas a boneca Abayomi nunca foi objeto de estudo, de pesquisa mais aprofundada para mim. E aí começaram a chegar algumas narrativas que eu fui incorporando e percebi que, na verdade, também se relacionam a outros símbolos da cultura afro-brasileira, mas que eu fui incorporando, fui comentando em algumas oficinas, mas nunca tinha conhecido efetivamente a história dessa boneca. E o mais lindo, a pessoa que criou essa boneca. Sim, ela está aqui, caminhando, construindo, se movimentando, e é uma mulher negra chamada Lena Martins. A Lena Martins, ela é do Rio de Janeiro, uma artesã que começou a mexer com bonecas, a fazer bonecas de tecido desde muito cedo. E que no final dos anos 80, muito envolvida e inclusive uma das grandes fazedoras desse movimento de mulheres negras do Rio de Janeiro, se reuniu com um grupo de mulheres para criar a cooperativa Abayomi. A cooperativa Abayomi, no Rio de Janeiro, tinha como alguns de seus pressupostos fazer também artesanato e artesanato que valorizasse a corporeidade negra, a cultura negra. E foi nesse contexto que a boneca Abayomi foi criada. É lindo pensar que o contexto de que a gente está falando é final dos anos 80, um período de grande efervescência com a abertura pós-ditadura. A gente tem Constituinte em 88, 100 anos de abolição da escravatura, que também foi uma data bastante falada e comentada naquele contexto, e a virada dos anos 90 foi inclusive um momento em que a pauta ambiental ganhou centralidade no debate. Eu me lembro, já era nascida e já era bem grandinha, quando aconteceu a Eco 92. A Eco 92 aconteceu no Rio de Janeiro e a Lena Martins, com um grupo de mulheres que faziam as abaiomis, que confeccionavam bonecas de pano, estavam lá, reutilizando retalhos de pano e vendendo essas bonecas para quem passava ali pela feira. A Lena foi também animadora cultural do CIEPS, que era um projeto interessantíssimo do governo do Rio de Janeiro e que tinha como um dos grandes nomes Darcy Ribeiro. Foi nesse contexto que a Lena conheceu nomes como Lélia Gonzalez, Jurema Werneck e a própria Benedita da Silva, que todas nós conhecemos mais pela projeção nacional que ela tem. Na verdade, que todo esse grupo que eu citei tem, né, minha gente? E eu me senti na obrigação de vir aqui contar para vocês que a história triste que eu aprendi e que se a gente der um Google agora é essa história que a gente vai encontrar. Né? Eu não sei como essa história nasceu, eu não sei por que essa história ganhou tanta força. Eu conversando com outras fazedoras de Abayomi, que também descobriram a partir dessa história, que também conheceram
a história da Biomi a partir dessa história, e que é, inclusive, divulgada por canais muito sérios, né? Por canais que a gente tem como referência, mas que, infelizmente, divulgaram isso que hoje em dia a gente chama de fake news, ou que eu chamei outro dia de história torta. Eu chamei de história torta outro dia porque eu tive a honra de participar de uma live com um grupo de mulheres fazedoras de Biomi de vários lugares do Brasil com a Lena Martins. A Lena nos recebeu nessa conversa que foi para mais de 2 horas e que foi só a primeira. Porque da mesma forma que a gente aprendeu a história torta, o fato é que a Biomi tomou conta das nossas vidas, está presente no nosso fazer e eu continuo querendo fazer muita boneca. Mas eu estou feliz por poder dizer que quem criou a boneca Biomi é uma mulher que caminha ainda hoje entre nós. E hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E sabe uma coisa? A Lena estava lá, em 1992, quando grupos de movimento de mulheres negras da América Latina se reuniram para falar sobre machismo, sobre racismo, e que depois esses grupos pleitearam que a ONU determinasse o dia 25 de julho como essa data que a gente para refletir e marchar hoje. A Lena estava lá. E a Biomi também. E a Biomi está aqui também no Espaço Sankofa. A Biomi está em muitas casas, em muitos chaveiros, em muitos colares que eu fiz para pessoas que eu presenteei ou que compraram de mim. E a Biomi, inclusive, ela foi, e ainda é em muitos momentos, uma fonte considerável de renda para mim e de apoio e de suporte aqui para o meu espaço. Essa é a verdadeira história. Então, se você for contar para alguém, nossa, que bonequinha é essa? Conta essa, fala do nome, Lena Martins. Eu sigo grata por você ter uma Biomi, eu sigo grata por você conhecer e se aprofundar no meu trabalho e continuo sendo fã do mesmo mote, que nenhuma Biomi viaje sem carregar consigo a sua própria história. Agora, a verdadeira.